Então, é com alegria que eu convido aqui a fala de hoje, o querido amigo Rony. O Rony, ele é um amigo de muito tempo, ele é nosso grande colaborador da AGE, da Associação Jurídico Espírita de Mato Grosso do Sul. Ele é um rapaz muito jovem, cronologicamente, mas de grande vontade de trabalhar. É muito difícil encontrarmos jovens assim como ele, que se dedicam à causa da doutrina espírita, que requer tanta abnegação, nós sabemos, né? E quando nós tivemos o convite de fazer a palestra de hoje à noite, prontamente ele se colocou à disposição, e ele ainda disse assim: nossa, Ju, mas será que vai ter gente para assistir? Porque nessa época do ano, todo mundo viaja e todo mundo está fora, né? Eu falei: Rony, mas tem a programação deles lá, vamos lá, né? A gente faz a palestra e tal. Aí, qual não foi a nossa surpresa quando a internet, com esse mecanismo interessantíssimo, que é da divulgação, isso se propagou de uma forma, e ontem, eu em trânsito, vindo para cá, no aeroporto, meu voo atrasou tal, e me procuraram: olha, Juliane, você tem que transmitir, você grava isso, coloca um celular lá. E aí entrei em contato com o seu Sanches já deu os pulinhos dele, trouxe a equipe e estamos aqui gravando. Então, nada é por acaso, né? Nós sabemos que o planeta passa por muitas alterações aí. E então, a gente sabe que um tema dessa envergadura, ela tem a sua importância real e não é à toa que as pessoas estão tão interessadas. Então, que possamos ser felizes na oratória de hoje. Eu vou dizer aqui, o seu Sanches me pediu para passar onde vai ser transmitido. Então, pela internet, no canal do YouTube do Recanto da Prece e Facebook, então, Recanto da Prece MS, Facebook e canal do YouTube, vocês poderão assistir transmitido ao vivo e ficará disponível também na internet. Web Rádio, Portal da Luz de Dourados, Sementes de Amor de Campo Grande, Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Cidade Teófilo Otoni, Mato Grosso do Sul ou Minas Gerais? Minas Gerais, né? Minas Gerais. Rádio Espaço Espírita de Santa Catarina. Então, estamos ao vivo, online, para 6 meios de comunicação, além do presencial. Que Jesus nos abençoe, que Jesus te acompanhe, Rony, que te intua, que seja muito bem-vindo aqui a todos nós. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, é um prazer, né, a gente estar aqui essa noite, noite de sábado, da qual a gente tem tantos compromissos neste plano, e a gente está aqui juntos buscando esse conhecimento, esse aprendizado, né? O pessoal que está na internet também, um agradecimento a todos. Que nós possamos, nessa noite, a partir dessa conversa que a gente vai ter, tirar uma conclusão um pouco melhor a respeito deste tema. Porque eu acredito que, durante todos os últimos anos, as últimas décadas, esse tema ele foi maltratado pela sociedade. Por muitas das vezes, com preconceitos e com conceitos equivocados também por nossa parte. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa de hoje, é importante a gente retratar a situação atual que nós encontramos no nosso planeta, em especial na nossa sociedade. Como assim? Até que pontos nós estamos mais espiritualizados ou mais materializados no nosso plano? O que isso significa? O que é mais importante para nós? A matéria ou a parte espiritual? Nós, espíritas, tendemos a falar que a parte espiritual é o mais importante. Mas muitos dos nossos conceitos, opiniões que nós damos a tudo na sociedade, eles estão direcionados ao que nós damos mais importância. Então a gente observa muito a reação de cada um de nós ao olhar um noticiário, ao ver uma notícia que de repente lá é desagradável, e de acordo com a nossa reação àquela notícia, a gente vai conseguir concluir se nós estamos mais ligados à matéria, com mais rancor, com mais
sentimentos de mágoa, de revanchismo, ou se nós estamos mais espiritualizados, orando a Deus e pedindo que as coisas melhorem. E isso, no nosso patamar atual, ele é fundamental para a gente encontrar um caminho com um pouco menos de dificuldade, com um pouco mais de paz e sucesso na nossa caminhada. A partir disso, dentro do tema que nós propomos hoje, relativo à adoção, é um tema bastante interessante, porque ao longo da história recente nossa, as pessoas consideradas adotadas sempre foi no sentido pejorativo, sentido negativo. E talvez até hoje, ainda que inconscientemente, a gente tenha essa interpretação. Por quê? Como? Às vezes, numa brincadeira que a gente faz dentro da nossa casa, a gente... um exemplo bem prático, assim, de repente, entre irmãos, você está brincando, e aquele irmão que é diferente do restante do seu lar, e isso fica evidente, ou a gente fala que é uma ovelha negra, né, da família, ou muitas das vezes a gente brinca, né, no sentido pejorativo, de que ele é adotado, que ele não pertence àquela família. Então, a gente tem isso intrínseco na nossa alma, no nosso entendimento, vamos dizer assim. No fundo, a gente sabe que isso é errado. Mas quando é no instantâneo, na brincadeira, a gente acaba fazendo. Isso é na sociedade como um todo. Quem pôde assistir, por exemplo, o filme dos Vingadores, tem um momento lá que está o Thor e o irmão dele, que não é irmão legítimo, né? Legítimo no sentido do sangue dele, e ele falando que o irmão dele tinha se perdido, ele fez uma brincadeira de que o irmão dele não era irmão dele, ele era adotado. Então, assim, isso é muito enraizado na nossa sociedade, como muitos preconceitos que nós temos. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar. É importante a gente admitir que isso precisa ser trabalhado. E qual é a importância disso para a gente. Eu acredito que para nós espíritas isso é um assunto bastante fácil de se lidar. Muito fácil. Por quê? Porque nós espíritas, nós acreditamos em pluralidade das existências, em imortalidade da alma. São vários os princípios das quais nos dão sustentação para acreditar que existe algo antes e algo muito além desta vida. Então, essa questão de adoção, ela fica bem superficial quando a gente olha pelo nosso lado como espíritas. Como sociedade, existe também um resguardo para isso. Onde nós, brasileiros, temos a nossa Constituição Federal. E o que é a Constituição Federal é o que nos dá toda a segurança jurídica para toda a sociedade. E no artigo 227 da Constituição, diz o seguinte, a partir da premissa de que a Constituição é o nosso pilar jurídico e que nos dá segurança para uma sociedade mais justa. O artigo 227 diz o seguinte, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que isso significa? Que a Constituição resguarda o direito das crianças e dos adolescentes. E diz mais, no início do artigo, é dever da família. Primeiro ponto, a família tem que dar todo este amparo. Agora, aquelas crianças, jovens, adolescentes que não têm essa possibilidade por meio da família, o artigo diz o quê? É dever da família, da sociedade. Depois do Estado. O que isso significa? Que cada criança que hoje está sem família, que está no orfanato, ou que está de alguma forma numa situação de vulnerabilidade e precisa deste apoio, é responsabilidade nossa, como sociedade, dar amparo para aquela criança. Isso por meio da adoção e por meio de várias outras circunstâncias. Então, responsabilidade, quando a gente fala como sociedade, e eu não estou dizendo aqui da parte espiritual, espírita de cada um de nós. Estou dizendo somente da questão de cidadania.
como civis que somos, nós temos que ampará-los. Só por isso, só por essa leitura, já daria legitimidade à adoção e todos os direitos que esta criança ou esse adolescente tem. Só por isso. Mas nós temos o privilégio de ter a doutrina espírita que nos dá uma condição de entendimento muito maior, nos dá uma segurança muito maior a respeito disso. E quando a doutrina espírita vem trazer essa segurança para essas crianças, de que modo? O Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: Kardec vem para nós, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec vem para nós citar essa frase, acredito que todos nós espíritas já ouvimos. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. Beleza. Isso aí para nós espíritas, a partir do momento que um dos princípios básicos da doutrina é imortalidade da alma e pluralidade das vidas, né, das existências, então eu tenho várias vidas, a minha alma persiste. A partir disso, nós não temos ligações sanguíneas. As nossas ligações somos de afinidades entre espíritos. E Kardec logo em seguida diz o seguinte, que para mim é fundamental para nós entendermos a base de tudo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O que isso significa? A grosso modo, de que pouco importa a ligação sanguínea corporal para estabelecer uma afinidade entre os espíritos. Por que é importante a gente compreender isso? A partir do momento que nós, como espíritas, compreendemos que existem várias vidas, tivemos várias experiências e que cada um de nós, ao encarnar, trouxemos essa bagagem boa e não tão boa, a partir do momento que exista a convivência, vão existir os conflitos, vão existir as afinidades, e a partir da gente lidar com essa dualidade, todo mundo cresce. Independente se é da mesma família ou não, carnal. Continuando nesse aspecto, Kardec vem para nós, neste capítulo, em que ele diz que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, ele vem trazer para nós o conceito de parentela corpórea e parentela espiritual. Ou família corpórea e família espiritual. O que significa que a minha família espiritual ela é muito mais abrangente do que a minha família corporal. E não necessariamente aqueles afins espiritualmente estarão no mesmo núcleo familiar de encarnados. É a partir desta premissa que nós conseguimos compreender por que em várias famílias existem o tal da ovelha negra que a gente brincou no início. Existe o tal do que a gente brinca que o filho adotado. O filho diferente. O filho que ou ele é muito bom, ou ele não é tão pelo caminho da bondade. Mas toda família tem isso. Não existe essa homogeneidade numa família. Isso é impossível. Às vezes a gente olha para o vizinho, a família do vizinho, e acha que é perfeita. Mas não é perfeita. Ali, ou eles conseguem disfarçar bem os problemas, ou ali o amor consegue superar todas as dificuldades. Por quê? Porque ali é o fortalecimento desses vínculos espirituais. Ali estão espíritos afins, da mesma família espiritual. Partindo disso, Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 204, no capítulo que ele fala de parentesco e filiação, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte, pergunta 204. Já tivemos muitas existências. Nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? E os espíritos responderam: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. O que isso significa? Que no meu núcleo familiar atual, corpóreo, pode ser que um ou outro familiar eu não me dê tão bem.
apesar de ser da mesma família. Ao mesmo tempo, pode ser que algum colega, algum amigo, algum vizinho, alguém distante, consanguineamente, eu tenho uma afinidade que ela é inexplicável do ponto de vista simplista. Mas a partir da doutrina espírita nós conseguimos compreender que ela não faz sentido, ela faz muito sentido. E que os espíritos são afins. É como se, quando você conhece aqui neste plano um espírito familiar, quando você o conhece, não é um oi, tudo bem, é um que saudade, né? Que você abraça, você conhece a pessoa, mas você não sabe de onde, e a afinidade você não sabe o porquê. Mas o que isso tudo tem que ver com o tema que nós vamos tratar hoje, que nós estamos conversando sobre hoje? Porque nós nos propomos a falar de adoção. E quando a gente fala de adoção, o primeiro ponto que vem à nossa mente é uma adoção de um casal ou de uma pessoa para uma criança ou um adolescente. Então a gente está falando de acolher alguém. A grande questão que nós temos que refletir a respeito disso é qual é a intenção desta adoção? O que se busca com essa adoção? Porque Kardec vem trazer para nós, e de vários livros, Joana de Ângeles traz um livro SOS Família, um conceito bastante profundo a respeito disso. Qual é o sentido que eu estou buscando com a adoção? Por que naquela família existe um conflito ou não relacionado à adoção? E a origem disso tudo está sempre no motivo que fomentou aquela atitude de adotar ou não. Por quê? Porque, às vezes, equivocadamente, a gente imagina que, em primeiro momento, quando se fala assim, adoção, é um ato de caridade. Porque, para nós espíritas, tudo é caridade. Então, a gente quer fazer caridade. E, do nosso ponto de vista, às vezes, limitado, a gente imagina que fazer a caridade é fazer algo por alguma pessoa e ponto final. Entregar alguma coisa, ajudar, enfim. Talvez nós não tenhamos compreendido a caridade num sentido mais profundo. O que isso significa? Que quando eu falo de adoção, eu estou falando de um ato de amor incondicional. Simples. Não estou falando de, eu vou adotar aquela criança porque eu preciso ajudar, porque ela está carente, porque ela está desassistida, porque ela está passando necessidade, ou porque ela passou por algum tipo de transtorno. Não estamos falando disso. A consequência, aliás, o motivo provavelmente vai ser esse. Se uma criança está desamparada, possivelmente são esses traumas que ela obteve. Abandono, foi retirada do lar, alguma dificuldade que ela teve com a mãe, né, com a genitora dela, e que agora ela encontra-se nessa situação. Então, se eu estou pensando na adoção, se eu estou pensando em adotar, eu tenho que pensar o motivo disso. Porque, às vezes, a gente encontra famílias em conflitos com filhos adotivos, que muitas das vezes o motivo da adoção ele já começou equivocado, e é por isso que o conflito ele existe. Porque ali não houve a intenção do amor incondicional. Ali houve talvez outros motivos, à época, frágeis, que no primeiro conflito que existiu, motivou a desestruturação daquela família. E aí vem um preconceito que a gente às vezes traz conosco também, de que, poxa, mas como é que eu vou adotar uma criança que passou por esse problema? Porque imagina que se ela está nesse estágio é porque ela passou por algum drama, né? A gente reflete o seguinte, poxa, como é que eu vou adotar uma criança que ela já vem com um trauma? Como é que eu vou trazer este problema para dentro da minha casa? Às vezes ela presenciou algum crime, às vezes ela presenciou uso de drogas. Há muitos casos, às vezes ela já vem com traumas do próprio espírito. Porque imagina o seguinte, olha como que é complexo. A nossa família consanguínea, nenhuma família perfeita. Ela tem os seus conflitos, tem os interesses de cada espírito nesta vida. E a partir desses conflitos já gera vários atritos. É inevitável. A forma como eu lido com isso vai dizer o caminho que a minha família vai percorrer. Mas nós, espíritos, imaginamos a nossa família, a nossa situação atual. Às vezes a minha família, ela teve sempre uma estrutura razoável. Nunca teve ninguém que esteve um vício,
nunca teve um trauma muito grande, todos, dentro do possível, estão na normalidade, vamos dizer assim. Mas é difícil, a vida ainda assim. Não é porque eu não tive problema de saúde, problema com vícios, eu tive conflitos dentro da minha casa, que não é que é fácil, muito pelo contrário, é difícil a convivência. Agora vamos nos colocar no lugar desta criança, deste jovem, que além dessa carga que ele traz no espírito, ele tem a carga atual do drama que ele viveu, do abandono, da rejeição, de ter vivido uma violência. Então é evidente que ele traz isso com ele. Por isso que quando a gente fala em adotar, não é simplesmente um ato de caridade, é um ato de amor incondicional. Por quê? Porque quando eu falo em amor incondicional, eu estou assumindo que apesar das dificuldades, apesar de tudo que a gente vai enfrentar, o amor supera tudo. Quando a gente olha na história da humanidade, Moisés, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, se eu furtei, cortava-se minha mão. Se eu machuquei, cortava-se aquele membro. Então, o que você fez será tirado de você. Com a vinda de Jesus, uma nova era veio, a era do amor. Com a doutrina espírita, nós aprofundamos mais ainda. Nós entendemos o que talvez nós não podemos compreender das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, de circunstâncias que talvez hoje para nós elas não são compreensíveis, mas a gente compreende que isso é originário de algum ato nosso de uma outra vida, uma carga que a gente traz, mas não como um peso, mas como possibilidade de progredir. A partir disso, nós conseguimos ter uma noção de que a vida é eterna. E uma vez eu ouvi essa frase que para mim, para nós espíritas, eu acho que falta isso no nosso íntimo, que nós não sofreríamos tanto, que a gente acreditar e efetivamente viver como espíritos que é infinito, como espíritos que nunca morrem, que nos falta esse senso de imortalidade, porque a gente é muito imediatista. A gente quer sempre as coisas para ontem. E às vezes a gente não vai colher, né, os frutos do que a gente está plantando. Certa vez eu escutei o Haroldo falando a respeito disso, que eu achei fantástico, no sentido de que ele disse o seguinte, de que às vezes a gente faz o bem para alguma pessoa, com amor, e a pessoa, de repente, ela não corresponde a uma expectativa que eu criei sobre ela. Ou, enfim, ela não me traz o que eu achei que ela poderia me trazer de recompensa ou de mudança dela própria. Né? Então, tem uma pessoa em dificuldade, um filho, por exemplo, que sempre é mais dificultoso, eu estou ajudando, mas parece que ele não encontra o caminho dele. E aquilo, às vezes, nos decepciona. E o Haroldo diz uma coisa que é bastante interessante para a gente refletir, falando desse senso de imortalidade que nós não temos, no sentido de que a nossa obrigação é amar naquele momento. Ponto. Eu tenho que amar. Como dito da adoção, amar incondicionalmente. O que isso significa? Eu não tenho que esperar nada em troca. Porque se eu estou amando, fazendo a caridade, fazendo por alguém, buscando algo em troca, dificilmente eu vou conseguir corresponder à minha expectativa. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que quando eu coloco essa expectativa, eu vou me sentir chateado com aquela situação. Mas quando o amor é incondicional, eu faço simplesmente. E o Haroldo diz o seguinte, que muitas das vezes nos cabia, naquele momento, naquele ato, naquela relação com a pessoa, de repente, com o próprio filho adotivo, ou uma crise familiar, nos cabia tão somente plantar a semente. Essa era a nossa missão, vamos dizer assim. A colheita não era nossa. A colheita vai ser daqui uns 400, até brinca falando que uns 400, 500 anos. Em outra vida que vai se colher o fruto daquela semente. Mas a gente é muito imediatista. A gente quer para ontem. Eu fiz hoje, eu quero que amanhã saia o resultado. E as coisas ficam mais dificultosas. Então, quando eu falo no filho adotivo, pode existir esses conflitos também.
Não estou falando que vai ser 1000 maravilhas, que vai ser só amor, que eles vão se abraçar e que vai ser paz e alegria e propaganda de margarina, né? Na televisão, o resto da vida. Não. Porque se na nossa família consanguínea já tem conflitos, imagina com um ser, um espírito que eu estou trazendo já com conflitos desta vida. Então eu tenho que saber também o que eu vou enfrentar com amor. Não é uma coisa ruim. E como disse Kardec, as relações são espirituais, nada é consanguíneo. De modo que às vezes eu já escutei isso. Não vou adotar porque a mãe tinha tal conduta, tal tendência, ou o pai, o filho vai vir também com essa tendência. Olha o absurdo. Então, se os pais eram criminosos, o filho, eu posso estar trazendo para dentro da minha casa um criminoso. Para nós espíritas, isso não faz o menor sentido. Porque as ligações são espirituais. E diria mais até, quando a gente fala de adoção, que é um termo que a gente utiliza que às vezes não soa muito bem, adotar, né? E se a gente for no dicionário, quando a gente fala a palavra adotar, ela diz, um dos significados é assumir. Então, eu adotei a doutrina espírita como minha religião. Então, eu estou assumindo a minha religião como a doutrina espírita. Estou adotando um filho. Eu estou assumindo que aquele ser agora é meu filho. Isso significa que, a partir daquele momento, não existe mais a figura dos filhos adotivos e filhos sanguíneos. Não existe. Pais adotivos. Não existe mais isso. A partir daquele momento, são pais e filhos. E ponto. A partir do momento que eu coloco essa diferença, eu já estou tratando diferente. E provavelmente vai se gerar conflitos. E no mais, todos nós somos adotados. E quem nos diz isso, no livro SOS Família, Amélia Rodrigues, está um trecho do livro, diz o seguinte, que eu achei muito legal. Ela diz assim: de certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino que nos criou para a glória eterna. Então, no final das contas, já que todo mundo teve várias vidas antes e vai ter muitas depois, todo mundo é filho adotivo. Porque espírito não procede de espírito. A partir disso, essa diferença que a gente faz de filhos adotivos para filhos sanguíneos é absolutamente simplista e talvez um pouco vergonhosa por falta de conhecimento nosso. Agora, o que nós podemos fazer para modificar isso? Primeiro, se eu tenho essa intenção de adotar, vai mais além. Por quê? Porque meu casamento está difícil e a gente não consegue ter filhos, ou por conta de um dos dois. E vamos adotar uma criança, que essa criança ela vai unir o lar. Isso acontece. E aí? Imagina um conflito que não pode ser gerado, e o que vai acontecer depois de uma família dessa que está sem estrutura? Que a condição para a adoção foi uma condição egoísta, e nem um pouquinho envolvido o amor. Então, o motivo é essencial. Amar. É simples. É porque quando a gente fala de amar, é uma coisa tão... né? Jesus nos disse há 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que para a gente é uma frase tão, né, batida. Poxa, mas isso já se fala há tanto tempo, parece que não tem efeito. Porque a gente não compreendeu ela na sua essência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amasse o próximo como a ti mesmo, às vezes nós nem estaríamos aqui esta noite falando sobre adoção, porque nem existiria o Instituto da Adoção. E precisa a Constituição resguardar um direito. E não bastasse a Constituição, precisa vir o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisam ter leis, precisam ter regulamentos, e ainda assim a gente tem a dificuldade para colocar isso em prática. Então a gente tem que refletir qual é o motivo dessa adoção ou não. Agora,
adotei, família tá tendo, né? Tá se integrando, estão todos bem. E aí? A gente conta ou não para o filho que ele é adotado? Será que eu devo contar para o meu filho que ele é adotado, que ele não é da minha barriga, do meu sangue? Isso talvez hoje não tenha tanto, não aconteça tanto, mas antigamente isso acontecia com muita frequência. E tudo que a gente estuda a respeito disso é de que fale imediatamente. A primeira possibilidade que você tiver, fale com amor, com cuidado, de acordo com a idade, de que, apesar de não ser filho do sangue, é filho do coração, é filho com amor. E muitas das vezes o amor é mais aplicado ainda que fosse do sangue. Como diz o Divaldo, quando ele fala sobre os filhos dele, fala que, falando com os filhos, né, quando crianças, ele cita o exemplo de que ele falava o seguinte, de que o filho adotivo ele até era mais importante do sanguíneo. Por quê? Porque o filho sanguíneo veio. Você foi lá, está grávida, ele vai vir, não tem jeito. É se conformar, amar, porque veio, está vindo o filho e dar andamento. Agora, o filho adotivo não. O filho adotivo, os pais que querem adotar, eles vão até a criança, eles escolhem aquela criança e querem aquela criança para dar amor. Então, olha o tanto de amor que não é dispensado. Olha o tanto de amor incondicional que não é colocado. E quando você trata com uma criança desta forma, o sentimento de rejeição que ela poderia ter, de ter sido abandonada, ou enfim, não estar com a família sanguínea, o sentimento se transforma em um privilégio. Que eu sou uma criança privilegiada, porque meu pai e a minha mãe foram até onde eu estava e me escolheram. Tinham várias crianças, mas eles me escolheram. Eles me amam muito. Então, olha a dádiva que é a adoção. Olha o exemplo de amor incondicional que não é a adoção. A ponto de que não importa mais a ligação sanguínea ou não que você tenha, porque o amor que está sendo envolvido ali, ele é enorme. E falando do próprio Divaldo, que acredito que todos sabem, a maioria de nós sabe na história dele, lá com a Mansão do Caminho, das crianças que ele adotou, e ele contando que isso em meados, né, do início da Mansão do Caminho, quando ele acolhia as crianças e registrava no nome dele, de que depois de um tempo, aquelas crianças já um pouco mais crescidinhas começavam a questionar. Porque o Divaldo, branco, daquele jeito dele, e às vezes com um filho negro. Então ele conta até a história de um desses filhos que veio e perguntou, mas tio, você é mesmo meu pai? Ele falou, eu sou. Por quê? Sou seu pai do coração. Ah, mas por que os meninos falaram que eu não sou seu filho? Porque eu sou negro e o senhor é branco. Daí ele brinca e fala, não, mas sabe por que você é negro? Porque você, quando nasceu, você nasceu de noite. Por isso que você é negro. Daí ele fala, sabe o seu irmão, eu acho que é Rafael? Ele é branquinho e loirinho daquele jeito, porque quando ele nasceu, era meio-dia. Sabe aquele seu outro irmão, que é mais um pouquinho moreno? Quando ele nasceu, estava na tardezinha. E a criança, ela vai compreendendo a situação de uma maneira mais leve e com muito amor. E essa mesma criança, né, esse menino que era negro, falando, mas tio, eles me falaram que os outros irmãos, porque irmão também é terrível, né? Seja consanguíneo ou não, a gente gosta de apunhalar. Disse assim, mas pai, e essa brincadeira também tem. Disseram que eu fui achado no lixo, que o senhor me encontrou no lixo, por isso o senhor me adotou. Daí ele disse, olha, então, realmente você foi achado no lixo. E a criança, né, espantada, disse, mas por que? Assim, mas você foi achado no lixo porque a sua mãe, ela era muito inteligente. Porque se a sua mãe tivesse vindo aqui, falado comigo e tentado te entregar, eu não ia aceitar, porque você tinha mãe. Agora, como ela não tinha condição de te sustentar, ela não tinha como te ajudar, ela pegou e deixou você no lixo para que daí eu não tivesse como negar. Daí eu poderia te ajudar e te acolher. Então veja, daí a criança sorriu e fala, nossa, mas que legal, né? Então
Então, você pode, dentro do seu núcleo familiar, transformar um sofrimento numa bênção, numa dádiva, com amor incondicional. Então, a nossa tendência, por isso que no início, quando a gente começou a conversar, eu falei, mas a gente está mais espiritualizado ou mais materializado? Então, quando eu assisto o jornal e vejo uma notícia de corrupção, ou de algum crime mais grave, vamos pegar a corrupção, porque a corrupção atinge muita gente, diretamente, com a educação, saúde e tudo. Qual que é o nosso sentimento com relação àqueles que praticaram? Qual que é o nosso comentário? Ah, tinha mais aqui ter pena de morte no nosso país? Será que a gente já não falou isso? Ou se a gente não reverte aquela revolta num sentimento de prece pelo nosso país e de confiança em Deus, de que as coisas vão melhorar? Em casa, com os filhos adotivos ou não, é a mesma circunstância. A forma como eu vou empregar este amor é essencial para saber se no meu lar eu vou ter conflitos ou não. Se no lar tem conflitos, é porque ali ausente está o amor incondicional. Então, para a gente refletir que, de repente, algo precisa ser feito. E quando a gente fala da doutrina espírita, ela é tão confortadora, porque hoje, quando a gente compreende, a gente não consegue viver sem a doutrina, porque senão nada faz sentido. E quando eu falava da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, a gente sabe, a partir de Jesus e dos conceitos que nós temos de amor, de que todo mal ou toda deficiência, imperfeição que nós possamos ter, nós não precisamos passar pela mesma imperfeição, pelo mal que nós fizemos, para crescer. A lei de amor é impecável. Todo o mal que nós fazemos, com amor, ali é resolvido. Isso significa que, se eu estou em conflito, com amor você resolve. A gente o faz? Na maioria das vezes, não. Daí vem Deus com a sua benevolência e nos sugere alguma problemática. E essa problemática nos fomenta o progresso. Seja uma doença, seja um conflito, seja qualquer outro problema que nos aparece e motiva a gente a crescer. Por amor, seria tudo tão fácil, seria tudo mais tão simples, mas ainda nos falta este entendimento. Agora, ok, adotamos, a criança menor veio com os seus dramas, com suas dificuldades, e aí? Eu não posso ser muito firme na educação, eu posso? Como é que eu vou educar? Ah, mas ele já sofreu grandes traumas, então eu vou permitir bastante coisa. Deixa ele aproveitar a família. É mais um erro, mais um equívoco que muitas das vezes a gente pode cometer. Você adotou, assumiu como seu filho. Pronto, não existe diferença mais. Agora eduque. Imponha limites. Com amor. Não vamos entrar na questão de educação, a forma de educar seu filho. Mas é necessário que seja educado como filho. E assim como filho, tem que ter limite, tem que ter carinho, tem que ter direcionamento, tem que ter tudo. Não é porque eu estou adotando uma criança, às vezes um grupo de crianças familiar, né, que isso é bastante comum hoje, 2, 3 crianças, você adota estes irmãos para que eles não se separem, não é porque você sabe que eles passaram por uma dificuldade que você vai permitir tudo. Porque daí você já não está sendo um bom pai ou uma boa mãe. Porque daí a consequência dessa sua conduta, ela vai vir depois, na adolescência ou na fase adulta. Então, adotar, estou assumindo, é meu filho. O que você quer para o seu filho? Eu quero o melhor. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja uma pessoa de bem. A partir disso, eu vou orientar para que assim ele seja. Se ele tem os dramas, os traumas, eu vou tratar, não sei o que eu faço. O que eu vou fazer? Eu vou tratar com amor incondicional. Com amor. Se você não souber o que fazer, faça com amor. Você já vai estar indo pelo caminho mais seguro possível. Impor com violência, com restrições, isso gera mais um sentimento de vaidade e egoísmo nosso do que próprio de educação. Agora, a responsabilidade sua como pai talvez seja até um pouco maior,
Porque imagina o seguinte, quando Deus nos concede a possibilidade de filhos genéticos, ainda que sem querer ou não, o filho veio. Você tem responsabilidade pelos seus filhos que estão sob a tua tutela. Agora, você quando adota, você está indo atrás. Você foi porque Deus mandou? Você foi porque você quis. Ninguém te obrigou você a adotar ninguém. A partir do momento que você foi atrás daquela criança, com amor, com carinho, com cuidado, porque a responsabilidade sua também é muito grande. Porque a criança estava lá. Não foi Deus que colocou na sua frente. Você foi até lá. Então, imagina se nós nos envolvemos nos conflitos familiares com crianças adotadas, adotivas, que não vieram do nosso sangue, a responsabilidade que nós não temos. Então, a gente tem que pensar muito a respeito disso. Com amor, com carinho. Porque quando a gente envolve o amor, tudo fica mais fácil. Tudo começa a andar de maneira mais natural. Agora, além disso tudo, vamos pegar na parte espiritual. Quantas oportunidades que todos nós estamos envolvidos temos de fazer o bem, com amor, com carinho, a estes irmãos, e por consequência disso, crescermos espiritualmente. Como assim? Muitas das vezes, se eu não tenho a condição hoje, genética, de ter filhos, possivelmente, essas condições atuais elas são consequências de atos do passado. Não é à toa que você não consegue ter filho. Agora, Deus não é cruel de não deixar você ter filho e, ao mesmo tempo, você não poder ter filho. Você pode ter filho. Por meio da adoção, por meio do acolhimento. Geneticamente, você não pôde nessa. Mas, a partir do momento que você emprega o amor, ali você está reparando algum equívoco seu do passado. Como assim, Rony? O que isso significa? Significa que muitas das vezes aquelas nossas provas elas podem ser resgates. E mais, quando eu falo de resgate, eu digo o seguinte, como eu falei antes, o amor, ele neutraliza todo o mal que nós fizemos. Qualquer ato de amor, ele neutraliza. Então, a partir do momento que eu tenho aquele ato de amor incondicional, eu posso estar resolvendo uma pendência minha. E a partir disso, eu não tenho mais pendência. Como que isso se materializa? Uma mulher, por exemplo, que não é mulher que é genitora, né? Precisa da mulher para ter a criança, não tem jeito. A mulher não consegue ficar grávida. E faz inúmeros tratamentos. Anos, e não consegue. A mulher vai lá, a medicina não conseguiu. A mulher vai, ok, vamos adotar então, porque eu tenho essa necessidade de amar. Eu preciso amar. E adota, de repente, 1, 2. E não é que depois de um tempo ela fica grávida? De um filho genético seu? Porque muitas das vezes havia aquela necessidade naquele momento. E quando ela empregou amor com aquele ser, foi reparado alguma coisa que ela precisava ser reparada. Mas não como uma troca. Não consegue. O Rony falou que se você não consegue ter filho, adota que você vai conseguir. Não estou falando isso. Estou dizendo o seguinte, que ato de amor que a gente faz é consequência amor da gente receber. Tem uma história do Divaldo que ele fala que ele recebeu uma vez, atendeu uma mulher que era abortista. Não sei se todos conhecem essa história. E o Divaldo atendeu ela muito bem. E ela falou, mas o senhor, não tem problema eu ser abortista para o senhor? Ela disse, para mim não. Esses são atos seus e você vai colher consequências disso. Ela falou, mas e agora? O que eu posso fazer? Eu já tenho uma idade mais avançada, não consigo ter filhos para poder reparar esses que eu tirei. Daí Divaldo orienta o seguinte, olha, não é porque você foi abortista que você precisa ter filho para você reparar o mal que você o fez. Você pode ajudar crianças que estão em estágio de vulnerabilidade, que estão carentes, que estão nos orfanatos, que estão precisando de auxílio. Vá ajudar essas crianças. Não precisa você necessariamente ter os filhos genéticos. Não precisa necessariamente, quando a gente fala de adoção, você trazer para dentro da sua casa. Adotar é assumir. Assuma
que nós, como sociedade, temos responsabilidade por todo o sofrimento que a sociedade tem. Todo o sofrimento. Cada desastre, cada drama que a sociedade enfrenta, cada suicídio que acontece, nós somos corresponsáveis por isso. Porque nós poderíamos ter feito algo. De repente, a pessoa que passou ao nosso lado, a gente não tratou com amor, a pessoa estava caminhando para cometer um ato que ia fazer mal para ela, e eu poderia ter modificado aquilo. Por que a gente não consegue ainda compreender isso? Porque estamos ainda muito ligados ao imediatismo, à matéria. Então eu vou fazer tal coisa para a pessoa e eu quero receber da pessoa, acabou. A gente ainda não consegue compreender que tudo está ligado. Que todos nós, como espíritos, fazemos parte de uma grande família. O que isso significa? Imaginamos a nossa casa. A nossa casa hoje, a nossa família. Se um dos nossos tem uma dificuldade, meu pai, minha mãe, algum filho, algum irmão, se ele passa por alguma dificuldade, nós sofremos. Nós sofremos. Se um deles tem um insucesso, nós sofremos, por mais que ele tenha causado insucesso. Se a gente tem esse senso na nossa família sanguínea, pai, mãe, filhos, irmãos, por que nós temos tanta dificuldade de compreender que quando alguém cai em equívoco, aquela responsabilidade também é minha? O que nós fazemos? Nós apontamos. Por isso que quando a gente fala do reflexo espiritual da adoção, ele é esplêndido, ele é magnífico, porque ali eu estou empregando amor, somente amor, e amor incondicional. Poxa, adotei, fui lá no orfanato, na rua, na onde a criança estava, estou me dedicando, estou tentando dar uma qualidade de vida para elas, e as crianças não reconhecem, que ingratas que são. E vai gerando conflito. Vai gerando conflito. E aquilo que era para ser uma dádiva torna-se um problema. Por incrível que pareça, no judiciário, quando a gente fala de adoção, há todo um processo, né, para você conseguir. E ele é um pouco burocrático, mas a justiça entende que é uma maneira mais segura para aquela criança. E acontece muito de pais devolverem filhos que foram adotados. Então, olha que complicado o drama. Assim, a criança, o espírito, ele já estava numa vulnerabilidade. Ele já estava com trauma. O que você poderia fazer? Ajudá-lo com amor incondicional. E o que você acaba fazendo? Por conta das suas intenções. Você acaba causando mais um trauma. Então, não vou dizer salvador, mas de alguém que poderia fomentar a mudança por meio do amor, você se torna um algoz daquele espírito. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que ter muita ciência, muita consciência de que tudo é amor, tudo. E se eu coloco amor, dificilmente eu vou conseguir ter na minha vida insucesso. Porque ainda que chegue até mim problemas, dificuldades, como eu só aplico amor incondicional, para mim não é nem sofrimento. Para mim não é nem renúncia. Para mim aquilo lá não faz a menor diferença. Que reflexos podem trazer para a gente do plano espiritual uma condição muito melhor. Nossa vida é o nosso pensamento. E quando nós desencarnarmos, nós seremos o que nós somos. Se eu emprego amor incondicional, quando eu desencarnar, eu estarei emitindo com vibrações, meu próprio espírito, emanado de amor, emanado de boas vibrações. Vou sofrer? Dificilmente, porque se eu estou amando, esses são os reflexos que vai trazer para todo o nosso ambiente familiar. Existirão os conflitos? Existirão. Existirão os problemas? Existirão. São cargas que todos nós trazemos. Como eu posso resolver? A gente tem que resolver. A gente não está a passeio, a gente não está aqui de férias. Como eu resolvo? Com amor. Como? Empregando isso de maneira incondicional. Simplesmente amando aos meus filhos,
a minha família, a todos que estão ao meu redor, a sociedade como um todo. Não me preenche ainda assim, eu tenho necessidade de amar mais. Então pense numa adoção. Pense em acolher aqueles que estão desassistidos. São muitos. E eles são também nossa responsabilidade. Mas sempre pensando com segurança, com cautela e com responsabilidade. Mas depois que você já tem isso tudo e coloca pequenas pitadas de amor, as coisas vão começar a ficar mais fáceis. E acredito que o sentimento é inenarrável do amor de quem tem e vive essa condição. Porque, de fato, não importa mais se são filhos sanguíneos ou não. Porque quem hoje é meu pai, hoje é meu irmão, amanhã pode estar as posições invertidas. E assim funciona o jogo da vida, em que cada um de nós temos a nossa responsabilidade. E cada um de nós devemos agir com amor. Jesus não nos pediu nada demais. Nos pediu amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que a gente pode fazer isso? Os Espíritos, através de inúmeras leituras, de ensinamentos, nos dão algumas dicas. Com esforço, com dedicação, com disciplina, com coragem e, sobretudo, com boa vontade de ser útil, não só para aqueles que estão no meu lar, mas para a sociedade como um todo. Vamos mudar o nosso pensamento. Vamos mudar o conceito que nós temos de família. A sociedade está ruim, então a nossa família está ruim. O que nós podemos fazer de diferente? O que eu posso fazer com as dificuldades que eu encontro no meu lar? A partir do momento em que eu me envolvo nesse amor, nessas condições, espiritualmente falando, estarão todos em festa. E a gente vai só, cada vez mais, estar propagando este amor. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos refletir a respeito deste assunto com muito carinho. E, sobretudo, sem qualquer tipo de preconceitos. Porque, no fundo, como disse Amélia Rodrigues, todos nós somos adotados e filhos de um único Pai. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. A gente vê muito essas questões, né, de devolução, a confusão mesmo do conceito de adoção, né? A gente ainda está aprimorando este conceito. E acontece muito disso de devolução, por quê? Porque a intenção, às vezes, se não na certa, ela nunca foi do amor incondicional. Porque quando ela envolve o amor incondicional, vai ter os conflitos, vão ter as dificuldades, mas ele vai superar tudo isso. E fica muito claro isso, nós pensando disso de uma maneira como sociedade, quando a gente olha a fila de adoção no Brasil, que você preenche, né, os requisitos, quais os tipos de criança, tipo de cor, enfim, são várias questões envolvidas. Mas a maioria das pessoas, elas querem bebês e de cor branca. Então, até que ponto realmente a intenção daquela família é adoção no sentido do amor incondicional? E também tem muitas crianças que após os 8, 9 anos, já adolescentes, são consideradas até inadotáveis, porque já as pessoas têm preconceitos de que elas já vêm com as suas marcas, de que não vai conseguir modificar a educação, modificar o jeito de ser. E isso porque a gente nem entrou nos aspectos da adoção daqueles inadotáveis, que são as crianças deficientes. Então, há a dificuldade que nós temos ainda quando envolve essa questão do amor incondicional. Até tem um vídeo que sempre roda quando tem a campanha do Teleton, da ACC, né? ACD, isso, desculpa. Que é um vídeo que acho que o Otávio Mesquita conversando com uma mãe que tem uma filha especial, pequenininha, e ele vendo aquele amor, né? Aquele amor daquela mãe com aquela criança, é muito bonito de se ver. E ele pergunta para a mãe, fala, como é que foi a sua gravidez? Como é que foi as dificuldades?
E para surpresa dele, nossa, que está vendo o vídeo, porque a gente não espera isso. É um subconsciente nosso. A mãe fala que não, mas ela não é minha filha de sangue. Eu adotei. Daí ele cai a ficha dele e ele se emociona. E, enfim, o vídeo é bem emocionante porque ela fala que ela queria amar. E ela pensou nessas crianças consideradas inadotáveis que, convenhamos, né? As pessoas que buscam hoje, de maneira geral, a adoção, como dito nas listas, estão no judiciário, elas querem um bebê bonitinho, loirinho, branquinho, aquele padrão de propaganda de televisão. Mas qual que é a finalidade disso tudo, então? Tem ali amor incondicional envolvido? Como algumas vezes, para não falar várias delas, acontece de não ter esse amor incondicional envolvido, de ter outra intenção, até acontece o que ele citou para nós. As crianças são devolvidas. Muitas das vezes a gente tem história no judiciário de que crianças passaram por traumas, foram retiradas do poder familiar dos pais, foram acolhidas, foram levadas à adoção e acabam sendo, pela família adotiva, sendo violentadas também. É claro, imaginar, a gente tem que pensar, aliás, de que é muito mais profundo do que isso. Há compromissos reencarnatórios, há compromissos de resgates também. Então, houve esse reencontro e não são tão amigos assim, por isso que houve esse encontro, e eles não conseguiram lidar de uma maneira adequada. E ao invés de muitas das vezes você resolver aquele problema, aquela pendência, você acaba agravando. Daí a responsabilidade que a gente tem que ter quando fala sobre adoção. Mas é evidente, para nós isso fica muito mais claro, esses compromissos espirituais, que por vezes vêm por vias transversas, por meio da adoção de resgates, de oportunidade de você reparar algum equívoco do seu passado. Então você, em alguma vida, você não valorizou o seu filho, de alguma forma agora você vai aprender a valorizá-lo. Não como castigo, mas como possibilidade da gente de crescimento. E assim a gente vai resgatando. Então, da mesma forma, pode ser que seja uma pessoa que amo muito. Então, Deus me utiliza como instrumento para aquelas crianças que precisam de amor. Então, é tantos fatos que a gente não pode falar que essas crianças que são devolvidas ou crianças que estão em estado para adoção, que é karma, que é uma punição. Muito pelo contrário. São falhas das pessoas que tinham responsabilidade de educá-las e que agora elas têm a chance de recomeçar a sua caminhada. É uma questão bastante interessante que foi levantada, não sei se todos ouviram, com relação a esse apoio que não só o Estado, mas o próprio Judiciário tem que dar às famílias, né? É um conjunto de fatores. É evidente que quando não dá certo, de alguma forma todos falharam, né? Naquela questão, porque se aconteceu, passou por todas as equipes multidisciplinares, passou por todos os processos de adaptação, o juiz autorizou, começou a convivência e houve algum equívoco, de alguma forma a equipe toda envolvida falhou em algum momento. Agora, como eu disse no início, quando a Constituição guarda esse direito, dever da família, dever da sociedade e o dever do Estado, o Estado tem por obrigação, por meio das varas de família, por meio do Tribunal de Justiça, propiciar essas equipes multidisciplinares para dar todo o amparo para essa família, porque dependendo das circunstâncias, são muitos traumas, são muitas dificuldades e que as próprias famílias às vezes não conseguem lidar de uma maneira mais racional, com mais tranquilidade, esses conflitos que vão surgir. Porque, como eu disse antes, nas nossas famílias, em tese estruturadas, já existem esses conflitos. Agora, quando a gente traz uma criança, porque nós estamos trazendo, não veio ninguém e deixou, nós fomos atrás. Ela traz também esses dramas, esses traumas. E a questão psicológica é essencial, porque ela vai dar o direcionamento não só para as famílias, mas também para aquele espírito que está sendo inserido naquela família. O apoio espiritual, mas acaba sendo a nossa consciência, a parte psicológica, o reflexo de quem nós somos. Então, não tem como você trabalhar só de um lado. É uma equipe toda junto. É por isso que quando a gente fala que temos várias crianças em estado de vulnerabilidade, dificuldade, se a gente não conseguiu, como sociedade,
ajudar, todos falharam de alguma forma, seja nós como cidadãos, seja o próprio judiciário ao encaminhar ou deixar de encaminhar, ou ainda o próprio legislador por criar regras, às vezes muito mais burocráticas do que efetivamente que auxiliam no encaminhamento dessas crianças. Então, somos nós, como sociedade. Isso serve para a gente refletir o que nós podemos fazer para que isso seja melhorado. E existem inúmeros programas, inúmeros exemplos no país de varas de família que têm tentado aprimorar, né, esse acolhimento com as crianças. Adotei, encontrei os conflitos e devolvi. Não deu certo. E aí, espiritualmente, como que é tratado isso? Imaginamos que nada acontece por acaso. Existe já as necessidades de resgate entre nós. Nesse caso, olha a dificuldade que nós impomos, não vou dizer que regride, mas do mal que a gente acaba ocasionando naquela relação. Então você poderia ajudar, você poderia ser uma ferramenta de reparação, e você acabou agravando aquela situação. Não é que o espírito vai regredir com relação àquilo, porque o espírito não regride, mas é como se ele estivesse dificultando mais ainda um processo de, vamos dizer, de libertação daquela dificuldade. Então, naquele momento, eles já tinham trabalhado, eles já tinham chegado até aquela condição de poder, naquela vida, nessa vida, tentar superar um problema que eles tinham. Daí nessa, conviveram e, ao invés de melhorar, ou definitivamente resolver aquela pendência, eles agravaram. Então, você vai ter que recomeçar o seu processo de aproximação de novo, o seu processo de poder recuperar isso. Agrava a situação, mas não quer dizer que regride o espírito, que o espírito ele não regride. A gente não pode pensar o seguinte, ninguém reencarna já com o planejamento de falhar. Então, na realidade, existe um planejamento, como sempre há um planejamento, mas nós temos o nosso livre-arbítrio para conduzir a nossa vida de uma maneira que a gente entender adequada. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma ação A, se ela está dentro do planejamento, continua-se. Se não, Deus, na sua infinita bondade, nada não é aproveitado. Então, as circunstâncias vão acontecendo de modo de que seja para o progresso daqueles espíritos. Mas a gente não pode imaginar que a condição que eu estou hoje precisaria estar dessa forma, porque imaginamos o exemplo que você citou. Então, eu sou adotado, então eu precisaria que uma mãe falhasse comigo para que eu estivesse naquela família. Então, se a gente pensar dessa forma, aquele espírito que foi a genitora, ele já encarnou com a missão de falhar. Isso não faz sentido quando a gente fala da doutrina espírita no sentido do amor, de que a gente vê como progresso. Ela tinha essa possibilidade. Mas vamos imaginar o seguinte, ninguém falha porque nunca falhou, aconteceu agora. A pessoa tem as suas dificuldades. Mas se ela falhar, já tem alternativas. E assim é com a nossa vida. Com tudo. Tudo que a gente faz tem consequência. É a lei de causa e efeito. Por isso que quando eu disse aqui do amor incondicional, da gente colocar o amor para reparar algum equívoco nosso, quero dizer o seguinte, se a gente conseguisse na nossa vida, no dia a dia, só ter amor, a gente nunca ia ter dificuldade nem sofrimento. Como a gente não consegue, eu estou mudando o meu planejamento, porque eu quero, meu livre-arbítrio. Mudei meu planejamento? Deus vai tentar de alguma forma colocar outra prova, complementar para você poder não perder essa oportunidade. Porque quando a gente fala de reencarnação, doutrina espírita, às vezes a gente imagina o seguinte, é rapidinho, se eu não fizer nessa, eu faço em outra. Mas há um trabalho tão grande para se reencarnar, é tão difícil, que se a gente soubesse, aliás, a gente tem condição para isso na literatura espírita, se a gente lesse, compreendesse a dificuldade que é reencarnar, nós valorizaríamos cada minuto nosso aqui. E é por isso que daí, nessas circunstâncias, quando um falha, vem outro para ajudar, porque estamos todos ligados, então ninguém vai perder com isso. E aquele que supostamente falhou, tem a oportunidade de recomeçar também. Sobre a questão do amor incondicional, só para um adendo que eu queria fazer, na verdade, todos nós temos como escolha o amor. Porque dizer assim, que nós conseguimos esse amor, amai-vos como eu vos amei,
como Jesus disse, nós ainda não conseguimos essa plenitude do amor. Porque essa plenitude do amor, ela está muito longe ainda da nossa realidade psíquica, emocional, espiritual. Mas nós podemos escolher amar. Então eu acredito que a adoção é uma escolha de amor. E a responsabilidade desses que buscam através da adoção é muito grande, sim. Quando vem uma criança com dificuldades de interação, uma criança com dificuldades talvez de disciplina, porque na verdade o que está faltando para ela é amor. Eu tenho 2 filhos, tem hora que eu quero me enfiar dentro do banheiro, deixar eles 2 lá e ficar escondidinha. Tem criança, às vezes criança fica indisciplinada, nem sempre nós temos esse equilíbrio todo para dar essa educação plena, mas eu não consigo devolver meus filhos, nem quero. Então aquele que recebe crianças para passar por essa fase da guarda, encaminhar para a adoção, tem que entender que essa adaptação é uma necessidade de escolher amar aquela criança, aquele adolescente, com tudo que ele traz na sua bagagem. Porque quando nós recebemos também um filho na barriga, nós também trazemos um filho com tudo que ele traz na sua bagagem, na sua bagagem espiritual. Então que fique bem claro assim, o que o Rony colocou é extremamente valioso para que todos nós entendamos e para todas as relações, porque o amor é uma escolha nossa. Nós temos que escolher amar. E quando nós escolhemos amar e lembrar naquele momento do ímpeto, vou devolver essa criança, ou nas relações diversas familiares, a gente tem que pensar assim, como Jesus faria. Eu vou tentar imitar o mais próximo possível do que ele faria nesse momento. Então eu só queria colocar esse adendo aí para não dizer que eu não falei. Da continuidade que eu tinha dito, a Juliane, quando a gente fala dessa questão do amor, isso fica claro no sentido também de que quando a gente fala de adoção, a gente não tem que considerar também que toda adoção é um estágio de reparação. Muitas das vezes, se não várias delas, é simplesmente o amor que eu tenho a necessidade de compartilhar. Então, é isso, o amor incondicional, eu colocando isso efetivamente em prática. Então, eu agradeço imensamente todos a presença de vocês no sábado à noite, até 9 horas nós aqui. Que Jesus nos abençoe e que nos dê a coragem e um pouquinho do amor que ela nos exemplificou ali. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado a todos.